Olá, amigos, que todos tenham um belo dia ao lado do Salvador Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, segunda-feira, 13 de junho, a lição 12, ela tem como título José confronta seus irmãos. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, seu capítulo 42, onde aqui Deus se revela dando a sua providência para que ele pudesse resolver a maldade que havia dentro de uma família pelos filhos, né? E o que é mencionado aqui nesse capítulo é que o grande faraó, governante do Egito, ele teve um grande sonho e ficou perturbado e ele não tinha a quem pudesse revelar, interpretar este sonho. E ele, através do seu copeiro-chefe, ele indicou José, que também estava preso no Egito. O faraó manda-o chamar e Deus, através de José, revela ao grande mandatário que naquele país, assim como no mundo, haveria uma crise muito grande pela fome que se passaria sobre toda a terra, que está lá em Gênesis, capítulo 41. E a fome chegou, como Deus já havia revelado, chegou ao mundo e acabou inicialmente passando em Canaã. E Jacó foi obrigado a enviar seus filhos em busca de alimentos, e o único lugar que se preparou para aquele momento, porque Deus havia revelado, foi o Egito, onde tinha uma fartura enorme de alimentos. E Jacó tinha tomado assim conhecimento, que lá no Egito tinha essa fartura, que está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 1. O que nós vemos, que em outras ocasiões a família da aliança ela já havia buscado ajuda, ou tentado buscar melhores condições de vida ali no Egito, em tempos assim de crise, que está lá em Gênesis, seu capítulo 12, versículo 10. O curioso é que Jacó foi quem iniciou esse projeto de comprar cereais no Egito, que está lá em Gênesis, seu capítulo 42, versículo 1. E depois é que outras nações fizeram o mesmo, sem saberem, que quem colocou o plano assim para suprir as necessidades do mundo naquele momento, era o seu filho preferido, José, onde ele se preparou para este momento dessa crise. E Jacó ordenou que seus filhos fossem até o Egito comprar alimentos, para a sua família, para que eles não morressem de fome em Canaã. Porém, isto fez um movimento assim incrível, cheio de eventos, de pontos, que o levaria Jacó a encontrar com seu filho José, por quem ele havia chorado muito, por muito tempo, quando ele foi vendido, pelos seus irmãos. E ali Deus usou um recurso, para reaproximar a família de José depois assim de 20 anos de separação. Esse encontro assim inesperado de José com seus irmãos no Egito marca o evento assim previsto nos sonhos proféticos, dele, José, quando ele ainda era jovem na adolescência, onde ele contou aos seus irmãos, sobre um grande sonho, e que ele dizia: os feixes de vocês se inclinavam diante do meu.
Está lá em Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 7. Ou seja, os seus irmãos seriam dominados por ele, José. E com este reencontro, né, no Egito, aconteceu a realização concretizada de José nesses sonhos, porque ele realmente foi o grande líder da família, porque ele foi que supriu as necessidades do pai dele e dos irmãos que estavam passando fome. Porém, Jacó, ele tinha medo assim de enviar o seu filho caçula, Benjamim, junto com os demais irmãos para o Egito, porque ele já tinha tido uma experiência ruim com José que acabou se perdendo até aquele momento. E ele tinha medo que acontecesse alguma desgraça, né, que pudesse acontecer o mesmo com José, que aconteceu com José, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 42, versículo 4. E isso significa que Benjamim havia ocupado, né, o lugar de José como o filho preferido do seu pai. Aqui também vale lembrar que Benjamim, ele era o único irmão de José por parte, né, da mesma mãe. Então, os 10 outros irmãos de José partiram para o Egito, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 42, versículo 5. E chegaram na terra do Egito. E lá, eles foram obrigados a se prostrar diante daquele grande governante, que eles não sabiam que era José. Ora, e era ele, José, quem vendia os alimentos para todas as nações de povos que desciam para o Egito, em busca de sobrevivência naquela crise, que está lá em Gênesis, seu capítulo 42, versículo 6. Os irmãos de José se prostraram, né, diante dele, com o objetivo, sim, também de preservar as suas vidas, né, como respeito àquele governante. E eles acharam que aquele governante era o faraó. E eles não reconheceram José, além disso, sem saber como estar diante daquele grande mandatário, né? E sem saber, eles cumpriram aqueles sonhos que José havia falado para eles, né, quando eles estavam jovens ainda, quando ele contou assim com bastante detalhes, né, esse sonho, e que apontavam para o governante José, que ele lideraria, né, sobre os seus demais irmãos, inclusive pelo seu pai, que depois aconteceu isso, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 37, versículos 5. Indiscutivelmente, esta é mais uma providência divina em mais este caso. As expressões usadas, né, pelos irmãos de José durante esta situação revelam a conexão, né, que eles fizeram com José muitos anos antes, né, e o que temiam acabou acontecendo. E agora é muito interessante, né, porque os irmãos de José carregavam assim a culpa deles terem vendido José para os ismaelitas como escravo. Porém, agora os irmãos, em uma condição assim, de inferioridade, né, diante daquele governante, em um país estranho, longe, né, do seu pai, onde a Bíblia diz, ó, e disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados no tocante ao nosso irmão. Na verdade, eles já estavam sentindo assim a culpa, né, de ele terem vendido o seu irmão, e eles achavam que ele estava morto. Embora os irmãos de José tenham reconhecido deles estarem assim no novo país, e que ali
eles estavam diante de um grande governante e eles estavam sentindo assim, a culpa no coração de ele ter feito mal para o seu irmão. Diante ali de José, que era o governante, eles não reconheceram que era José. E José também não se fez transparecer, mostrar para eles que ele era José. Inclusive ele falava numa outra língua com um intérprete. José estava totalmente modificado, ele estava com uma túnica assim, linda de um governante especial. Ele estava com um colar de ouro, totalmente modificado, que está lá em Gênesis, seu capítulo 42, versículo 7. E eles não puderam reconhecer José naquele momento. O fato de José não ser reconhecido, né, pelos seus irmãos foi algo completamente plausível, né, porque ele estava com essas modificações. E outra, José, quando saiu de casa, ele tinha 17 anos, né, e agora ele já era um homem formado com quase 40 anos. Além disso, mudou um pouco a fisionomia dele. E José se revestia assim como um alto oficial do Egito, né, um governante renomado. E ele se comunicava sempre com a ajuda de um intérprete, embora ele falava a língua dos irmãos, mas ele resolveu falar a língua do Egito naquela época, que está lá em Gênesis, seu capítulo 42, versículos 23. Ao ver seus irmãos ali, José também se lembrou dos sonhos que ele teve quando jovem e começou a testar os irmãos ali. José primeiro acusou os irmãos de serem espiões, que eram espiões que estavam no Egito, para conhecerem, né, os pontos fracos da terra, que está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 9. Os irmãos de José logo trataram de negar essas acusações. E eles empenharam em afirmar que eles eram homens assim honestos, membros de uma unidade familiar conhecida em Hebrom, que está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 11. Mas José insistiu, né, na acusação, e os irmãos tentaram se defender assim, e contando cada vez mais detalhes sobre a sua família, o que eles faziam, na intenção de conseguir assim alguma credibilidade, né? Que está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 13. E foi nesse ponto que os filhos de Jacó falaram, né, do seu irmão mais novo, que era protegido do seu pai, Benjamim. Bom, no terceiro dia, José fez uma proposta final para eles, onde um dos seus irmãos ficaria preso no Egito, enquanto os demais iriam buscar Benjamim para ele saber que realmente ele estava vivo, que ele estava bem. E provar, né, que as suas palavras eram verdadeiras e não dignas de morte, né? Que os irmãos provassem isso. Está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 18 a 20. Inclusive José, como grande governante, assegurou aos seus irmãos que eles podiam confiar na sua proposta, pois ele era um homem temente a Deus. E nesse momento, porque eles eram obrigados a deixar um irmão lá para ir buscar o Benjamim. E como eles não desconfiaram assim que esse grande governante que estava naquele momento sozinho ali, não falava a língua deles, eles começaram a comentar entre eles, né? E falar, e voltaram a falar. E disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, né? Então e José ouviu isto, né?
que eles estavam arrependidos disso. E toda esta experiência com aqueles irmãos, né, aqueles 10 irmãos, e com a convicção assim, de que começava a germinar em seus corações a certeza assim, da culpa, do que eles fizeram no passado a José, o senso assim, do castigo divino, eles acharam que era um castigo divino que estava acontecendo para com eles. Sem saberem que José poderia entender o que eles estavam falando, conversando, porque eles ficavam assim discutindo entre eles ali, entre si, né? Onde eles estão tentando fazer um apelo para que eles não ficassem presos, que o irmão não ficasse preso e voltassem todos eles. E nesse momento, José se retira, o governante, um pouco, vai para os seus aposentos e chora bastante, em lágrimas, né, vendo que realmente os irmãos estavam num processo de arrependimento. E o próprio Rubem, né, ali diante um pouco antes, também falou, chegou a dizer, ó, eu não falei a vocês que não fizessem nada com o nosso irmão José? Agora nós estamos pagando pelo mal que nós fizemos. E tudo isto, né, o governador escutou, né, e acabou assim chorando, né, nos seus cômodos. E ele voltou, né, depois de ele ter chorado, assim, de saudade dos irmãos e ver que os irmãos estavam arrependidos, ele voltou, como ele tinha combinado com os demais filhos de Jacó, que um deles iria ficar lá. Ele foi lá, pegou o Simeão, algemou e colocou na prisão, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 42, versículo 24, até que eles trouxessem o filho menor, Benjamim, que era o irmão legítimo dele. E esta é a primeira vez, né, diante de outras 6 vezes, que o filho de Jacó, o grande governante do Egito, ele chora nessa história. Ele chorou quando eles trouxeram o irmão menor, Benjamim, que era o irmão legítimo dele, irmão da mesma esposa, tudo, do Jacó. E quando depois de tudo, seus irmãos se arrependeram, assim, ele chorou. Ele chorou quando ele viu seu pai Jacó, que foi ao Egito, né, que também ele foi lá para levar o filho mais novo, Benjamim, acabou chorando bastante. Ele chorou também quando seu pai morreu, e ele chorou também no final, quando ele testou todos os seus irmãos, e ele sentiu que todos estavam realmente, verdadeiramente arrependidos. E aqui nós podemos ver, meus amigos, né, perfeitamente o caráter assim, de uma pessoa, quando ela chora por motivos assim, reais, corretos, quando ela solta aquele sentimento, a gente vê realmente o que é uma pessoa verdadeira. O que nós podemos tirar dessa lição é que a prisão de José lá no Egito, onde ele ficou preso injustamente, ou que alguém fica preso numa penitenciária, ela não se compara nunca com a prisão da alma através do pecado, ou seja, a culpa dentro do pecado. Essa é a prisão pior que existe, ou seja, um pecado não confessado. E se nós ficarmos olhando assim uns para os outros, né, e não resolvendo nada, não buscando assim uma reconciliação, não buscando assim um perdão, tudo vai ao contrário, né? A tendência é de reforçar que os erros vão se acumulando e vão ficando maiores cada dia mais.
Por isso que é a importância de nós reconciliarmos quando existe erro. Pedir o perdão para isto. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele quer dar o perdão a você. Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.